Olá, olá! Tá começando agora mais um episódio do Marketing Caos e novamente a gente vai falar de finanças e eu estou aqui novamente com o Felipe Junqueira. A gente está fazendo aqui um especial de finanças para falar da importância do universo financeiro para quem é do marketing, para quem não é, para os empresários. E a gente pensou, a gente fez aquele primeiro episódio no episódio anterior para falar sobre o marketing do financeiro. E agora a gente trouxe a precificação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de branding, de marketing e de precificação, enquanto como que uma coisa interfere na outra, né? Então, Felipe, eu não vou pedir para você se apresentar de novo, não, mas vamos já começar falando um pouquinho, né? Nessa questão de precificação, eu queria entender onde você entende que as pessoas, que os empresários no geral, eles mais costumam errar. Acho que o erro mais comum, Jefferson, é não criar um diferencial competitivo. Para mim, essa é o que mais mata nas negociações. Não é, o empresário ele não sabe por, por que os clientes dele compram dele, e aí ele não tem um diferencial, e aí ele entra numa guerra de preço. Porque aí, de fato, você não tem um diferencial para oferecer e o cliente vai querer preço. Quando você vende commodity, quando você vende duas coisas que têm o mesmo valor, o cliente vai querer pagar o mais barato, é óbvio. Então você precisa fazer um esforço de criar um diferencial competitivo. E aí, muitos empresários estão ali ouvindo e vão falar assim: não, Felipe, eu tenho. Meu atendimento é o meu diferencial competitivo. Cara, isso não é diferencial mais. Entende? Isso não é diferencial, mas a gente entrega rápido, mas a nossa qualidade é diferente. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Tem que olhar sem, sem paixão para o negócio, porque todo empresário tem muita paixão. Então, esse é um dos primeiros diferenciais. Assim, na maioria das vezes, quando o cliente não consegue colocar um preço que ele acha justo, cobrar o preço que ele acha justo, é porque o cliente não está percebendo um valor diferente no mercado. Normalmente é isso. Como que você acha que o empresário que está começando ali o negócio, como que você acha que ele pode encontrar esse diferencial? Porque a gente tem tanta coisa dentro do mercado, né? Ah. Tanto produto. Você tem algum exemplo prático de forma que o empresário ele conseguisse encontrar, às vezes, um diferencial num mercado disputado? Eu acho que a gente tem que estar atento às necessidades das pessoas. E aí, cada um no seu nicho vai conseguir identificar isso de maneira mais precisa, né? Os exemplos mais clássicos, por exemplo, é o Uber, né? Então, o Uber foi lá, viu a dificuldade que era pegar táxi, ficar acenando para um táxi parar, tem a cena do táxi passar na poça de água, molhar todo mundo e tal. Então, esse foi um nicho de mercado, né? Quando a Números Falam foi fundada, foi olhando para um nicho de mercado, muitos empresários têm dificuldade de organizar suas finanças. Então a gente nasceu com esse propósito. Quem quiser uma dica muito boa de livro, Oceano Azul e Oceano Vermelho, né? Fala sobre chama Nos Bastidores da Disney, né? Sobre os dois tipos de mercado, né? Então quando você entra no mercado de Oceano Vermelho, é briga de preço. E os pequenos não conseguem fazer briga de preço. Você não consegue fazer briga de preço com a China, você não consegue fazer briga de preço com uma multinacional. Não tem como, eles são muito mais eficientes, né? Então a gente tem que ir para o Oceano Azul, que é oferecer um produto, oferecer um serviço que os outros não consigam oferecer, né? E aí você consegue precificar por isso, porque você é exceção naquele mercado, né? Mas tem inclusive um livro que chama isso, é a Estratégia do Oceano Azul. Que aí ele fala Ah, exatamente isso, de você encontrar então é esse que eu esse tô Oceano falando. Azul. Então é Eu esse esqueci mesmo. Ele tem alguns mesmo tema. Tem um nos bastidores da Disney tem também, e eu acho que, aham. e acho que é Isso. desse que eu tava falando. Obrigado. Uma coisa que eu vi uma vez você falando num podcast, que foi o exemplo do. Não sei se foi no podcast ou foi em algum Uhum. lugar, que você publica bastante, então em algum lugar foi. Sobre uma empresa de autoescola Ah, que vocês sugeriram eles mudarem o Isso formato. foi um Esse aí caso foi muito legal. é Muito legal de, legal. de diferenciação, né? Super. Puder explicar é É, bom. perfeito. Vou dar um passo antes só, Jefferson, que é o seguinte. Às vezes a empresa ela fica muito focada em reduzir custo, negocia com paga mal o funcionário, chora no preço, não sei o quê, e espreme daqui, espreme dali. E se ela investisse essa energia conversando com os clientes, olhando para o mercado, buscando um diferencial, ela cresceria muito mais rápido.
né? A gente falou da Apple aqui no episódio anterior e, claro, a gente não pode se comparar com essas empresas, mas a gente tem o que aprender com eles, né? E o Steve Jobs falava a respeito de lançamento de produtos, né? Eu tô olhando para o mercado e eu sei que o mercado vai querer isso quando ele lança o iPhone, né? Então ele fala, então, ele fez isso em várias vezes e muitas não deram certo, mas nessa ele acertou e aí não se teve concorrente por muito tempo, né? Mas voltando para o caso da autoescola, caso real, empresa do interior de São Paulo, o sócio me procurou, falou, olha, Felipe, eu não sei o que fazer, a gente vende, mas a gente tem aqui 4 autoescolas na cidade e é uma guerra de preço. Então, a carta, vou falar números próximos aqui, tá? Também não vou lembrar de cabeça. Custa 1.800. Só que esse é o limite. E aí, tem hora que alguém faz por 1.700. Por que o cara vai fazer comigo? O cara vai fazer no concorrente por 1.600. E aí, os outros baixam também. E aí, eu não baixo. Só que eu não baixo, mas meu faturamento cai. E aí, como é que eu saio dessa? Não, pera, vamos primeiro fazer um DRI. Eu começo por aí. A gente fez lá. E de fato, a gente tem que sair dessa guerra de preço o mais rápido possível. A gente não pode ficar nisso. Isso é caminhar para o precipício quando o cliente entra numa guerra de preço. Então, o que a gente vai fazer para sair disso? A gente vai ter que criar um diferencial competitivo. Veja, olha só, o cara contrata uma consultoria financeira e a primeira lição de casa é criar um diferencial competitivo. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente tenha uma margem melhor para a gente sair dessa guerra de preço. Eu falei, olha, e aí eu comecei a dar. E foi eu que atendi o cliente. E eu comecei a dar essas ideias, juro, Jefferson, desse jeito. Falei, ó, a gente vai comprar uma BMW e os alunos vão fazer aula numa BMW. É um exemplo. Ou a turma que se formar junto vai andar a gente vai alugar uma limusine e os caras vão andar de limusine aqui no centro. Imagina no centro de uma cidade de 50 mil habitantes, uma limusine andando. Vai dar aula a gente cogitou dar aula de direção defensiva, aula de drift, sabe? De Sim, sim. derrapagem, não sei o quê. Nunca fiz, mas falei, cara, a gente precisa sair da casinha. A gente precisa criar algo que seja diferente, que o aluno venha, pague mais, porque é só aqui que ele vai andar de limusine. E assim, tem espaço para todo mundo. O cara que gosta de andar de limusine, eu falei, vai vir com você. O outro que quiser, sei lá, andar num carro rosa, vai com o João. E assim por diante. Só que todos vocês vão trabalhar com um preço mais alto. Vocês não vão estar brigando pelo mesmo cliente. Cada um vai brigar, vai ter a sua fatia de mercado com um preço mais alto. Então vamos fazer a nossa parte, vamos criar o nosso diferencial competitivo. Só que eu preciso da sua ajuda, eu falei pro cliente. Você que é o cara da autoescola, você que vive esse negócio há 15 anos. O que a gente pode fazer? E aí a gente pensou, chegamos numa carta que a gente chamou de 45D, que era a propaganda, tipo a carta mais rápida do Oeste, que era o aluno que tinha total disponibilidade conseguiria tirar a habilitação em até 45 dias. E aí a gente cobrou, se a carta era 1.800, a gente cobrou 3.600, o dobro. Só que os custos eram exatamente os mesmos para a autoescola. Porque é o mesmo tempo do instrutor, é a mesma gasolina, é a mesma quantidade de horas. Então pensa que a margem saiu de, sei lá, vou lembrar aqui vou chutar aqui, de R$300 saiu para 2.000 de lucro. Então a empresa assim deu um salto absurdo, porque ela criou um diferencial competitivo. Ela foi a única autoescola da região que tinha aquela carta que o aluno conseguia a habilitação em até 45 dias. Não mudou nada. Ela não comprou máquina, ela não contratou o ator da Globo, ela não fez nada. Ela simplesmente simplesmente com muitas aspas, ela criou um diferencial competitivo. Agora, os clientes tinham um motivo real para fazer a habilitação naquela autoescola e não na concorrente B, nem na concorrente C, nem na concorrente D. Né? Então só que os empresários, eu acho que eles investem pouco tempo pensando nisso. Né? É muito tempo pensando no apagando incêndio, muito tempo, desculpa o termo, mas correndo atrás do rabo, brigando por pouco, quando você devia estar com a cabeça livre. Eu brinco, para, pega uma terça-feira, para 3 horas da tarde, vai tomar uma cerveja e fica pensando no seu negócio, o que você vai fazer de diferente, cara. E aí você vai achar um negócio que seja diferente. A gente falou no episódio passado sobre essa questão de você viver no caos, né? Então você tá o tempo todo ali só no trabalho e isso te impede, inclusive, de você parar para você absorver outras coisas. Porque, como você falou, você vai lá, toma uma cerveja, você para ali no bar, você começa a ver, às vezes, o movimento, você vai
você conversar com as pessoas. Sem dúvida. E assim, é conversar com as pessoas entendendo o que elas estão falando. Porque tem muita gente que conversa, mas ela não te escuta. Uhum. Ela conversa com você, mas ela não tá entendendo o que você tá falando. Então você pode falar A, você pode falar B, ela não tá te escutando. Você pode falar ouro ali e a pessoa não tá prestando atenção. Exatamente. Então, entender o que as pessoas estão falando para você pensar na solução, porque aí você começa a entender quais são os problemas reais dessas pessoas Sim. e trazer uma solução que seja diferenciada, né? Então, você começar a trazer o diferencial efetivamente do seu negócio. Exato. Isso envolve criatividade, porque você começa a pensar mais em outras coisas. Eu sempre dou um exemplo que eu acordo muito cedo, né? Você já sabe, eu acordo um pouquinho cedo, e aí eu vou caminhar. Então eu pego aí eu vou caminhar. É nessa hora que eu vou caminhar, que aí eu começo a pensar, me veio um monte de ideia, principalmente para eu escrever conteúdo. Porque é a hora que eu paro para caminhar e eu tô pensando nas coisas, aí eu começo às vezes a escutar um podcast, escutar um vídeo, e aí ó, eu vou pensando e falo, pô, isso aqui seria legal para mim. Aí o que eu faço? Aí eu tenho um grupo no WhatsApp, aí eu mando um áudio para mim falando, ó, essa aqui é a ideia sobre isso. Aí quando eu chego em casa, aí eu sento, aí eu organizo melhor as coisas, falo, isso aqui realmente vale a pena, isso não. Uhum. Aí eu jogo tudo no Trello, e aí depois, com calma, aí eu penso, ó, isso aqui vale a Perfeito. pena dar sequência, não. É diferencial, né? Você pensar nas coisas, você pensar estrategicamente, você pensar nas coisas com calma, mas se você tá o tempo todo nesse caos, não tem como. E aí também acho que passa por um desprendimento do empresário, sabe? Porque o empresário, por natureza, ele é um criador, né? No sentido de... Ele é um fazedor, ele mete a cara e faz. E aí, para ele fazer pra ele meter a cara e fazer, ele tem que estar convencido de algo. É da natureza dele, tá? Eu vou começar a abrir uma fábrica de caneca. Pô, eu tenho certeza que o pessoal quer comprar caneca, eu tenho certeza que a caneca vai ser boa, eu tenho certeza de um monte de coisa. E aí, para você fazer esse processo que a gente comentou, ele vai ter que aceitar que, puta, acho que o público não quer caneca branca, acho que o público quer caneca amarela. E aí passa por ele dar um passo para trás para depois dar dois para frente. Então, o empresário que tem essa mente aberta, esse ouvido aberto, ele vai. Mas quem fica teimoso fica para trás, não tem jeito, né? Como que você enxerga o papel de... Porque muita gente fala do papel do branding, né? Para você poder cobrar mais caro. Então, eu enxergo o branding justamente como o valor da sua marca, né? O quanto a sua marca, ela representa. E aí você pode até trazer na questão do valuation, né? Sim. Então, você tem o valor da sua marca, porque você tem os ativos do seu negócio, o retorno que o seu negócio dá, o lucro líquido final, e o valor da sua marca, né? Como que você, como financeiro, enxerga, né, o valor de marca e a construção de marca, né, nesse sentido de branding? Isso não é muito fácil de ser medido, Jefferson, mas tem alguns indicadores que eles nos ajudam, né? Então, desde engajamento nas redes sociais. Então, se você tem um engajamento muito bom nas redes sociais, um engajamento real, isso mostra que você tem um público fiel. Então, isso aumenta a chance de você conseguir fazer um cross-selling, ou seja, você vender outros produtos e serviços para aquele público. E também o LTV, né? O tempo que o cliente fica junto com você. Então, quanto mais forte for a sua marca, provavelmente maior vai ser o seu LTV, né? Então, são indicadores que reforçam um branding forte, né? Mas, de novo, isso não é tudo, né? Isso não é tudo. Mas isso impacta muito no valor do negócio como um todo, né? Então, na hora que você vai fazer uma negociação, você pode ter duas empresas, duas indústrias de caneca de novo. Se uma tem um branding fraco, o valuation dela vai ser 1. Se ela tem um branding forte, o valuation dela vai ser muito maior, sem sombra de dúvida. E isso interfere até na precificação, você ter um branding mais forte, te permite cobrar mais caro? Eu arrisco dizer que uma empresa com branding forte, que dá prejuízo, vale mais do que uma empresa com branding fraco, que dá lucro. Me explica um pouco mais por quê. Porque o brand ele tem muita força para você crescer um negócio. Então, se você quer... quando você vai fazer um valuation, normalmente você vai vender para alguém que vai expandir o seu negócio. Ou um sócio que vai entrar com 10%, 20%. Ele não quer que o negócio fique daquele tamanho. Ele quer que o negócio saia de 1 milhão por mês para 10 milhões por mês. Mas é muito mais fácil você fazer isso quando você tem um branding forte.
quando você tem uma comunidade de clientes fiéis, quando você tem o pessoal chama uma comunidade, cria um grupo de pertencimento, do que simplesmente um produto eficiente que a qualquer momento vem uma indústria da China e te quebra, do dia para a noite. Por quê? Porque ela tem mais eficiência, ela tem mais modernidade, ela tem mais tecnologia, ela tem mais condições. Agora, uma empresa da China não vai derrubar um branding que foi criado. Por quê? Porque não importa, o cara ele não está comprando pelo valor da pelo uso da caneca, ele está comprando para fazer parte de um grupo. E aí, cara, ninguém vai tirar isso dele. Então, por isso que eu digo que um brand forte ele pesa demais, demais. E eu sei que muita gente não entende isso, e aí queria entender se faz sentido. Eu vejo muito exemplo, por exemplo, você tem ali duas hamburguerias. O seu Zé da Esquina e a The Burgers Melo. E aí, naquela hamburgueria, digamos que conceito, eles colocaram ali uma fachada bonita, eles têm um conceito de utilização. Enquanto que o seu Zé da Esquina, ele começou a fazer os hambúrgueres ali normal, porque ele sabia fazer isso bem e era gostoso. Quando a gente olha na questão do custo, né, o custo dos dois é exatamente o mesmo. Então, se você pegar o hambúrguer, o pão, é basicamente o mesmo. Um vai ter uma estrutura um pouco mais cara, mas o custo é basicamente o mesmo. Mas um cobra muito mais caro do que o outro. Isso tá justamente nessa percepção? E você acha que esse cobrar mais barato, né, também pode ser uma opção? Sem dúvida. Eu acho que pode. Eu acho que tem muita gente que está indo por essa linha de criar experiência, cobra caro pra caramba, mas não entrega experiência, então não vive. Então você vê vários negócios que são abertos, tudo muito lindo, o preço muito fora da caixinha, e aí a galera não vai, porque no fundo, eu acho que o que precisa estar certo, Jefferson, é o preço e o valor que tem que estar sendo entregue. Assim, você pode cobrar barato. Eu tenho certeza que tem gente de Zé da Esquina que vende lanche e ganha dinheiro. E às vezes adoro ir nesse cara. Cara, quero ir ali de boa, tô de qualquer jeito, não tô com a mulher, tô sozinho, vou gastar menos, vou comer bem, vai vir bem servido, vou falar com o cara sobre futebol e é ali que eu quero ir. Ele tá entregando aquilo que ele promete e cobrando por aquilo. Show de bola. Pô, se o cara quiser cobrar muito mais, ele vai ter que entregar mais. E aí entra essa questão de experiência, de ambiente, etc. É mais conforto. Pô, agora eu vou jantar com minha esposa. Eu não vou lá. Não vou lá. Vai ser cantada por qualquer um. Não, não é assim. Agora, eu vou levar ela num lugar que ela quer se vestir bem, ela quer ir de vestido, ela quer ir maquiada. Então, eu vou levar ela num lugar onde ela vai ficar à vontade, onde as outras pessoas estão bem arrumadas assim também. E óbvio que eles vão me meter a faca por isso, né? Mas tá tudo certo. Porque tá todo mundo sabendo o que tá acontecendo, né? Eles estão criando um ambiente maior, estão cobrando mais por isso e eu tô preparado, né? Mas eu acho que você tem que entregar essa experiência. E acho que isso que acho que o pessoal perdeu um pouco a mão, sabe? Que muda o nome, coloca um negocinho mais bonito e cobra caro. Aí você fala, pera, ninguém é bobo. Então isso não dura. O cara vai uma vez e fala, tá, o lanche não é tão gostoso, o serviço não é muito bom, tem que ser um negócio realmente diferenciado. Posso comentar um caso aqui? Pode. Tem um caso que eu acho absurdo, cara. Absurdo. Posso fazer uma propaganda aqui? Pode. Só não pode dar TIM. Do resto você pode. Tá bom. Não é. É de um posto de gasolina. Pode. Na Paulista. Quando você vem da Paulista, da Rebouça, sentido Domingo de Moraes, ali no final tem um posto Ipiranga. E aí, eu trabalhava ali na Paulista, saía e abastecia nesse posto. Na primeira vez que eu abasteci lá, o preço caro, mas eu tava com o tanque meio vazio, não queria correr o risco. O cara que parou pra me atender, ele falou... se eu quer que limpe o retrovisor, não sei o quê, quer um suco, uma água, um café, um chá. Eu achei que ele fez de sacanagem. Aí eu falei, eu quero um suco. O cara trouxe. Aí quando eu fui sair, cara, caso real, tá? Não tô fazendo uma vírgula de licença poética. Aconteceu exatamente assim. Aí você vai sair, o cara para o trânsito pra você sair. Todas as vezes que eu fui lá, o atendimento foi esse. E claro que é mais caro. Mas eu nunca encontrei, já quantas mil vezes você já parou pra abastecer o carro. Nunca encontrei nada parecido. Extremamente simpático, extremamente gentil, traz tudo pra você no carro. Cara, o cara traz no carro pra você. Pô, puta praticidade. Tipo, você não quer sair do carro às vezes, não é assim? Sim. Traz pão de queijo, traz suco, traz água, o que você quiser. Vem na conta. Então ele entrega num negócio que é
commodity até o talo, que é o tal do combustível. Todo mundo briga por centavos. O cara criou um negócio dentro dos 2 minutos que o cliente está ali, cara. Achei genial, por quê? Porque não é um ambiente de experiência, não é um restaurante. Ele criou uma experiência em 2 minutos pro cliente dele. E ele precifica por isso. Falei, porra, genial, cara. Genial. Ele fez uma espécie de delivery da conveniência dentro de um posto de gasolina, cara. Porra, top demais. Uhum. Alguém certamente estava em casa tomando uma cerveja, pensando o que eu vou fazer para não entrar em guerra de preço com combustível. Porque do lado dele tem um posto, mais 50 metros tem outro posto. A concorrência é muito forte, né? Aí o que muita gente faz? Vou lá, adultera a gasolina. Porra, Sim. não é pra ganhar dinheiro assim. Porra, não é legal. Entende? Ah, não paga o funcionário, não sei o quê, faz um monte de sacanagem. O cara usou a cabeça, tá ganhando dinheiro, os clientes estão satisfeitos, quem para lá, tá tudo bem. Aconteceu isso comigo com a barbearia. Eu tinha um barbeiro e aí, cara, super legal, assim, o corte bom, nada a reclamar dele. Aí eu fui em uma outra, que aí apareceu um anúncio, aí eu falei assim, vou experimentar. Cara, eu chego lá, é outro nível de atendimento. Primeiro no agendamento. Então você chega lá, você pode agendar online, você pode mandar no WhatsApp, aí já agendam você. Tudo muito prático. Chega lá, aí cheguei lá. Aí cheguei lá, na hora do atendimento, primeiro é um nível de experiência diferenciado. Aí o cara coloca até como é o nome? Coloca toalha. Não, assim, é outro nível, porque eu sempre fui no barbeiro de esquina ali, e aí você chega lá, é outro nível de atendimento. Aí beleza, já tava ali com a experiência lá em cima. Aí quando eu ainda saí, falou assim, Jefferson, ó, na primeira vez que você vem, você pode escolher aí uma cerveja ou um suco, só escolher aí e tomar, quiser levar, pode ficar à vontade. Aí, pô, e já me ganhou totalmente, né? Então, você vê, os dois ótimos barbeiros, mas a diferença do nível do atendimento e da estrutura, um cobrando mais caro, mas me ganhou mais do que o que eu já tinha. Exato. Então faz muita diferença, né? Na precificação, você acha que uma coisa que eu sinto da dificuldade do empresário é ele tomar essa decisão consciente. Como que você acha que ele pode, entre, por exemplo, o cobrar mais barato, o cobrar mais caro, ele tem que avaliar primeiro o concorrente dele. Então, a gente já entendeu que eu preciso primeiro entender meu diferencial. Mas como que eu defino efetivamente o preço que eu vou cobrar? Boa. Bom, existem várias perspectivas a respeito disso, Jefferson. Esse já é um assunto mais complexo, né? Eu só vou concluir aqui a história do diferencial, que é o seguinte. Pô, às vezes o cara tá nos assistindo e fala assim, não, eu quero saber sobre precificação, e os caras ficam insistindo nesse assunto de diferencial. É muito difícil você ganhar dinheiro sem o diferencial. Era só esse o ponto. Né? Então você conseguir senão você vai ficar só espremendo custo e baixando o preço com o concorrente e você vai estar sempre refém do que o concorrente fizer. Então você tem que sair disso o mais rápido possível. Mas entrando na sua pergunta, existem algumas maneiras, né? A primeira e a principal delas estão pagando o preço? Estão pagando o preço, tá certo. Você pode tentar subir um pouquinho. Opa, começou a cair a demanda, você volta. É teste. Parece... Pô, esse cara de finanças aí tá falando de teste? Não tem jeito, né? Um imóvel tem um imóvel que vale 1 milhão. Só vai valer 1 milhão quando alguém comprar. Enquanto ninguém pagar 1 milhão, ele não vale. Eu sempre dou o exemplo da caneca, né? Se alguém quiser comprar R$2.000 por essa caneca, ela vale R$2.000, Ela passou né? a valer 2 mil. Exato. Então, tem um cara lá do barbeiro, ele cobra R$100 para cortar. É muito ou pouco. Se tiver gente pagando por R$100, então vale. Se ele tá com a agenda cheia, é porque vale. Então talvez ele possa subir para 120. Agora, se ele colocar 120 e aí ele vê que caiu para 80%, talvez a conta já não feche mais. Ele tenha que voltar para 110. Mas às vezes também, e aí tem até um detalhe, e eu vejo isso em streaming. Eles aumentam, por exemplo, o valor, então era 100, aí passou para 120. E aí os cancelamentos, a quantidade de cancelamento que teve, então ele tinha 100 clientes a R$100. Aí 120, ele tem 80 clientes a R$120. Fica equilibrado às vezes o valor, e aí ele vai ter, digamos que a mesma receita com menos clientes, né?
É uma conta a ser feita, né? Aham. Mas, digo, para você acertar na vírgula, é um pouco do teste Testar. aí. Aham. Porque ele poderia ter perdido também 50% dos Podia, clientes. Então Então não tem muito como fazer, né? É. Você acha que para eu, pensando, né, na questão dessa precificação, o que, que eu geralmente costumo fazer até com os clientes quando a gente vai falar sobre isso? Primeira coisa que a gente olha é o custo, então eu entendo ali o valor do custo, que aí é o primeiro passo, para entender se ele não está pagando para trabalhar. E aí, geralmente, eu defino com o cliente mais ou menos o seguinte padrão. Então, a gente define o mínimo que você precisa cobrar. Então, dentro da sua margem, você vai colocar que a sua margem é 20%. Beleza. Então, a gente entende o valor mínimo, eu costumo colocar lá de acordo com a margem do negócio, e o valor ideal. Então, o valor ideal dentro daquela margem que a gente projetou. A partir do. E aí eu sempre o que eu dou a indicação para ele. Eu falo, ó, você tem aqui o valor mínimo que você pode chegar numa negociação. Mas você sempre começa com o seu valor ideal aqui, né? Quanto que é o valor. O que eu trago para ele é ele ter essa visão de entender o quanto ele pode chegar. Uhum. E você enxerga que geralmente as pessoas elas não têm muita noção justamente dos custos para entender o mínimo que ela pode cobrar? Sim, E isso é um ponto importante ou não, é né? muito frequente, Jefferson. E as pessoas subestimam os custos ocultos, que a gente chama, né? Então, por exemplo, eu vou fazer esse troféu, ó, eu vou deixar a caneca de lado um pouco agora. E aí, pô, beleza, eu penso na madeira, eu penso no acrílico e eu penso na plaquinha de metal. Legal, beleza, então vai custar para mim R$ 50. Então eu vou cobrar 70. Só que ele esquece do imposto, tô dando um exemplo, tá, pessoal? Ele esquece do imposto, ele esquece da cola, ele esquece da embalagem, da comissão, do frete, ele esquece de um monte de coisa. Da taxa do cartão, porque o cara vai querer pagar no cartão, da taxa da plataforma, porque ele vai vender no Mercado Livre. E aí o custo que era 50, na verdade, é 68. E ele tá vendendo por 70. Então isso é muito comum, muito comum, muito comum. A pessoa só vai saber exatamente se ela anotar tudo que ela gasta. Se ela controlar cada real que sai da conta dela, gastei com cola, isso aqui não está na minha precificação. Aí ela volta na planilha de precificação e fala, esqueci de colocar cola. Aí cola. E um alimenta o outro. O que sai da conta alimenta essa planilha que ele tem de precificação. Aí, uma hora, essa planilha de precificação ela vai estar 100% atualizada, né? Mas isso é muito comum. Acabei agora, mês passado, vai sair essa semana um post sobre esse assunto. O cliente achava que gastava 25% de custo no Mercado Livre. Ele gasta 37%. Cara, a gente está falando de 12%. Para cada 100 mil de faturamento, a gente está falando de 12 mil que ele não estava enxergando, cara. Por quê? Porque o Mercado Livre cobra um monte de taxa. E você acha que. Porque uma coisa que eu reparo na questão de precificação é que existem muitos detalhes, né? Então, às vezes, por exemplo, se a gente está falando de uma empresa de serviços, o tempo para um cliente é maior, o tempo para outro cliente vai ser menor, às vezes é o mesmo serviço, mas o cliente você vai levar mais tempo, outro você vai levar menos tempo. Como que dá para a pessoa padronizar para decidir um preço? Se for serviço, agência de marketing, que a gente já atendeu bastante, consultoria, arquitetura, contabilidade, tem que medir as horas. Não tem opção. Mesmo que seja por um período de tempo, sabe? 15 dias, vai, pra você ter uma noção. Precisa medir as horas, senão você vai se perder. A gente, como consultoria, eu tinha cliente que pagava e nos dava 90% de lucro, e tinha cliente que pagava 4 e dava 25% de lucro. O de por mais que a mensalidade fosse menor, era muito mais rentável. A gente sabia disso, porque a gente media o tempo que a gente investia em cada cliente. Isso te ajuda, olha a importância disso, Jefferson. Isso te ajuda a entender o cliente que te dá mais lucro não é o que te paga mais necessariamente. É o que te faz, é o melhor custo-benefício, né? A importância de você saber isso você entende qual perfil de cliente você gera mais valor. Vamos pensar o seguinte, esse cara me paga R$ 1.000 e eu invisto 2 horas por mês para ele. Pô, tá R$ 500 a hora, ok? O outro me paga 5 mil e eu invisto 20 horas para esse cara. Esse primeiro cliente está muito mais bem precificado, certo? A outra hora está 250. Eu vou buscar clientes com esse perfil,
que buscam esse serviço. Minha empresa vai ficar muito mais rentável. Mas quando a gente não tem essa informação, Vai só no de valor que é o maior. que você tem aqui, faturamento é ego. Uhum. Vai no de valor maior. Aí quando você vê, você tem 6 clientes, fatura 30 mil, não sobra nada. São 6 clientes que te ocupam pra caramba, que demandam tempo pra caramba, e a conta não tá fechando. Aí você tinha lá o cara que pagava 1.000, pô, que tava feliz da vida com você, e aí chega uma hora que você não deu atenção pra ele, porque você achava Preferiu dar que atenção você deu atenção. Porra, você tava investindo 2 horas, custava em fazer um extra pro cara, fazer um negócio a mais pro cara, fazer um over delivery pro cara, o cara já tava feliz, ele ia ficar ainda mais. Porra, tava lindo. Mas é uma questão de você conhecer os números do seu negócio, não tem jeito. E uma coisa que eu vejo muito em rede social, as pessoas elas reclamam, principalmente eu acesso muito o Threads lá, eu falo que é uma rede de gente amargurada, porque as pessoas reclamam muito por lá. E aí uma coisa que as pessoas reclamam é de gente que não quer mostrar o preço. Então, por exemplo, tô vendendo aqui, é porque na caneca não acontece isso muito, mas eu vejo muito para consultoria, esse tipo de serviço, que a pessoa ela precisa chamar você para uma reunião para te apresentar o preço, né? Como que você enxerga esse papel de você revelar o preço somente depois de uma reunião de alinhamento? É algo ideal? Não? Como que você enxerga isso? Eu acho extremamente necessário, Jefferson. Vou contar um caso real da Números Falam. Como cliente, não como fornecedor. Eu precisava refazer o meu site, e aí eu postei numa plataforma de cotação. E aí um dos players, uma moça, me atendeu, falou, eu olhei seu site precisa melhorar isso, isso, isso. Vou te chamar no WhatsApp, me chamou no WhatsApp, me mandou o áudio, falou, olha, esse foi um case parecido com o seu que a gente fez. Me deu um super atendimento, cara, um super atendimento. Eu falei, putz, lá vem, né? Aí, depois que ela contou tudo, a gente conversou por 2 horas, e aí não foi nem uma videochamada, a gente só conversou pelo WhatsApp. Falou, olha, nosso preço do site é tanto. E eu nunca tinha escutado um preço de site daquele valor. Juro pra você. Foi alto ou foi Muito baixo? alto, muito alto. Aham. E eu falei, olha, tá fora do nosso orçamento esse site, mas aquilo ficou na minha cabeça. E em algum momento talvez eu volte a falar com ela. Na hora que eu, sei lá, mais pra frente, a gente tiver um pouco mais forte pra poder fazer esse investimento, ela me convenceu que ela entrega um bom serviço. Agora, se ela só tivesse passado o valor, Já era. eu teria descartado, só que aí você pode pensar assim, pô, mas você não comprou dela. Tá, mas eu posso comprar, ela tá na minha cabeça. Porque ela me deu um baita de um atendimento, ela me apontou várias coisas do site que fizeram muito sentido. Era uma pessoa super preparada para executar o que ela estava falando. Então ela me transmitiu confiança. Eu não sou o cliente dela hoje. Talvez eu seja daqui 6 meses. E aí daqui 6 meses eu vou falar, opa, vamos conversar? Me mostra aí o que você pode fazer e eu já tenho uma noção do seu preço. Opa. Só que se ela não tivesse tido a oportunidade de falar tudo, se ela tivesse, como outros fizeram, só mandado assim, ó, meu preço, vou falar aqui, por exemplo, qualquer coisa, tá? 10 mil. Eu falava, não, meu preço, meu orçamento tá fora, não vou nem falar com essa pessoa. Ela não tinha tido a oportunidade de explicar o porquê tem os 10 mil. Isso é fundamental. A gente leva muito para serviço, mas isso vale para tudo, cara. Isso vale para tudo. Você vai comprar um carro, qualquer coisa, o carro vai ter seus diferenciais, mesma coisa. Eu acho que é importante. Mas e aí, como que dá para equilibrar isso? Porque pensa o seguinte, né? Se ela for ter que fazer esse nível de prospecção com todo mundo que ela abordar, aí ela não vai ter tanto tempo, né? Como que você acha que dá para equilibrar isso? No lead inicial? Em quem você vai fazer Não, isso? aí, claro, a gente está falando de valores mais altos, né? Você Aham. não vai fazer isso para vender um negócio que custa R$ 10. Então você tem que ter esse equilíbrio. Então, naturalmente, eu tenho lá um curso chamado Raio-X Financeiro, que é online. Eu não faço vídeo chamada para falar do curso. Eu tenho um vídeo gravado de acho que 8 minutos, que é uma aula. No final, se o cara se interessa, ele clica e compra. Então, o que a gente chama de... Perdão, me fugiu a palavra. Mas ele vai sozinho. Desde o anúncio até Da videoaula. jornada do A cliente jornada, ali. ele Aham. não tem nenhuma... Esqueci. Mas enfim, ele vai sozinho. Uhum. Agora, uma consultoria é mais caro e eu preciso explicar para ele por que é mais caro. É muito comum. Tem cliente que eu falo 2, 3 reuniões. E na terceira o cliente fala, eu não tinha entendido isso. Eu falo, eu sei.
Por isso que a gente está fazendo a videochamada para você ficar confortável para saber o que eu vou entregar para você. Ah, agora faz sentido, então vamos. Isso é normal. Eu tive um cliente que foi assim, ó. A gente foi num café, aí ele falou, tava precisando de um suporte financeiro. Aí eu chamei ele, aí ele falou assim, vou falar aqui com a minha sócia e morreu o assunto. Aí depois eu encontrei com ele num outro evento, então a gente foi num evento de branding. Aí eu falei, você não quer participar lá do podcast, não quer participar do Marketing Calls? Aí ele falou, legal. Aí ele veio, aí ele participou, eu não falei nada do serviço, a gente foi, participou, beleza. Aí deu mais ou menos umas 2 semanas, aí ele me chamou, falou, Jefferson, queria ver de novo aquela questão do serviço. Aí sim a gente fechou. Mas nisso aí foi um prazo de uns 3 meses, teve toda essa jornada para ele fechar. Se eventualmente, né, tivesse ficado só naquele primeiro, poderia não ter fechado, mas justamente por ter feito essa jornada e o longo prazo, acabou justificando ele fechar. Só que Exato. você fala, se fosse para um serviço de R$ 10, Não ia compensar. não ia compensar, já não faria sentido. Tem que entender o equilíbrio das forças. Exato. Isso que você falou de você ter o curso inicial, é uma estratégia também de precificação? Você ter um produto de entrada, e aí depois você ter ali um produto intermediário e um produto mais caro. Dá pra gente entender isso também como uma estratégia de precificação? Você montar produtos diferentes com preços diferentes, ou não? Tem uma estratégia comum, né, famosa de precificação, que é você colocar 3 valores para o cliente escolher o do meio, né, que é o que o pessoal faz com a pipoca no cinema, né? Coloca uma de 10, uma de 12, uma de 15, né? E assim por diante. Ou o McDonald's faz também, mas não é para isso, né? Ali é para você ancorar um valor mais caro e aí o cliente fala, não, esse aqui parece mais barato e compra o do meio, mas era exatamente o que ele queria que você comprasse, né? Mas não é para isso. O preço da consultoria e do curso, eles são muito diferentes, né? Então, você não dá para ancorar o da consultoria para vender o curso. É para um público que realmente ainda não está no momento de contratar a consultoria. Então, é uma empresa menor, ou que está começando, ou que ainda não quer fazer um investimento, mas quer organizar as finanças. Então, ele vai receber ali uma planilha, ou um curso com, se eu não me engano, 7 aulas mais uma aula bônus, coisas de 5 minutos, 7 minutos, então super didático, para ele alimentar a planilha e aprender a analisar a planilha, né? Então, é um público que hoje não contrata a consultoria. Então, não é um cross-sell, nem é um downsell, né? Entendi. Mas aí, você pensa, por exemplo, no caso da moça do site. Se ela tivesse algum produto do tipo, ela já poderia te oferecer ali? É que eu não sei o que seria um produto de um site, algo que desse para fazer. Mas algo, sei lá, algum modelo mais padronizado, algo do tipo. Seria uma estratégia de... Ela tentou, eu que não quis, mas ela tentou, né? Fazer uma coisa mais padronizada, menos dobras, alguma coisa assim, né? Mas eu preferi não seguir e quando for fazer com ela, fazer o pacote completo. Já no valor real. Beleza. Eu queria entender também na questão de evolução de preços, porque essa é uma dor também que tem muito empresário. Chega uma hora, os custos vão aumentando e ele precisa mudar o preço dele. Você acha que o ideal, né? Alterei a minha precificação. É ele comunicar essa alteração? Como que você acha que é o processo correto para essa mudança de precificação junto com o cliente? Eu acho que sempre tem que comunicar. Existem diferentes mercados, né? Existe o mercado de prestação de serviços, existe o mercado de indústria. Então, tem estratégias diferentes nesse sentido. Então, no mercado de serviço, você tem normalmente um contrato, e o contrato tem prazo de validade, então você precisa cumprir, você não pode reajustar enquanto o contrato estiver vigente. Mas depois do contrato vigente, descartando o risco de estratégia de você perder o cliente, você pode reajustar o quanto você quiser. Você só precisa comunicar ao cliente disso, né? E aí vai ver se ele aceita a proposta nova ou não. Da indústria, você não tem um contrato, mas na maioria das vezes você não tem um contrato, mas você tem concorrentes que brigam normalmente diretamente. Então, você tem que saber quando que os concorrentes reajustam para normalmente reajustar próximo, para não ficar fora, para não haver... Aí você consegue ter menos desgaste, né? Não parecer que você está reajustando num momento isolado mais do que os concorrentes. Então, depende muito de cada mercado, mas tem que comunicar para ser transparente, senão você corre o risco de perder a relação com o cliente, né? Uma dificuldade que a gente tinha lá no começo, quando eu tinha agência, era assim, quando a gente começou,
A gente não tinha noção nenhuma de valor, nada do tipo, então era um valor bem abaixo, assim. E aí, conforme as coisas foram crescendo, a agência foi crescendo, a gente foi se reestruturando, foi contratando mais gente, então você tinha custo fixo, você foi aumentando o preço, ao mesmo tempo a nossa entrega também foi mudando. Então, se antes a gente entregava só um logotipo, depois tinha um manual da marca, tinha uma estrutura, tinha uma estratégia, tudo por trás, porque a gente foi evoluindo também o nosso serviço. Mas era muito difícil de comunicar isso para, às vezes, para algum cliente anterior. Então, por exemplo, um cliente que tinha contratado um logotipo lá atrás por um valor bem mais baixo, ele não conseguia entender isso. E um outro problema que a gente acabava tendo era que, por exemplo, esse cara, ele indicava para outras pessoas que enxergavam pelo mesmo valor. Você acha que tem algum jeito de tentar comunicar para essa pessoa essas mudanças, né? Então, o motivo dessa alteração de precificação? Olha, eu acho que tem, numa reunião bem explicativa, eu acho que isso é fundamental. Eu me lembro quando eu fui fazer o rebranding da Números Falam, eu recebi uma aula de branding. Para mim foi sensacional. Então, o que eu estava pagando, que eu achava caro, porque quando a gente não tem noção, a gente acha as coisas caras pela nossa ignorância. Puta, eu falei, não, tá barato, porque fez muito sentido. Então, acho que transmitir o conhecimento é fundamental para elevar o nível de consciência do seu cliente e ele entender a importância do que está fazendo. Mas também tem um ponto que nem todo cliente precisa disso tudo. Às vezes o cara realmente só precisa do logo. E você pode manter o contrato dele só entregando o logo, por mais que hoje você tenha mais serviços. E uma outra coisa os clientes têm vida útil. Inevitavelmente, né? Então, se você está crescendo, se você está mudando o seu público, não adianta você ficar apegado a esse cara. Foi bom para ele enquanto você prestou esse serviço, foi bom para você, mas talvez o tempo de vida de vocês de parceria tenha acabado e você vai para um outro público. E tá tudo bem. E faz parte. Não, exato, exato. E aí tem outro ponto que esses dias eu fui bater um papo, tomar um café, ela não é minha cliente. Ela é terapeuta. E aí ela falou, Felipe, eu tenho muita dificuldade de cobrar um valor mais alto. E eu falei, eu vou te falar um argumento que vai mexer com você. Aí ela falou, qual? Eu falei, você está atrapalhando quem está começando. Aí ela falou, ô louco, Felipe, isso é forte, hein? Eu falei, pois é. Você tem quantos anos de experiência? Ela falou, 20 anos de experiência. Eu falei, pois é. Se você cobrar o que um recém-formado devia estar cobrando, quem os clientes vão escolher? Eu. Pois é. Então você está tirando o cliente do recém-formado. Você está cobrando pouco, atrapalhando quem está começando agora. Você não está abrindo o caminho para que ele um dia cobre, sei lá, vou chutar aqui, R$ 800 a consulta. Você está atrapalhando o cara, você tá concorrendo direto com ele. Ela falou assim, nossa, não tinha pensado nisso. Eu falei, pois é. Mas eu quero ajudar as pessoas, ajuda. Cobra R$ 800 e separa ali tantas sessões por semana para você atender pro bono, de graça. É melhor do que você atrapalhar o mercado cobrando pouco. Acho que isso deu uma mexida com ela. Você me trouxe uma lembrança agora que quando a gente começou, tinha uma outra visão que, por exemplo, a gente começou a agência, eu não tinha noção de mercado, a gente nunca tinha trabalhado em agência, foi assim, cara e coragem. E aí, eu não imaginava, porque eu não conhecia mercado, eu não conhecia gente de agência, e eu não sabia, por exemplo, que uma empresa cobrava e que uma empresa te pagava R$ 20.000, por exemplo, para fazer um site. Não era uma coisa que estava na minha cabeça, porque eu enxergava um mundo limitado, né? Então, uma coisa que eu indico também para as pessoas é elas, nessa questão de networking, conversarem mais com outras pessoas e serem até mais abertas e transparentes para entender, porque muitas vezes você fica tão limitado que você não enxerga sem que dúvida. existe uma possibilidade de cobrar mais e você tá limitado a cobrar menos, É né? verdade. Então isso atrapalhava bastante a gente. Bom, a gente vai indo agora para a nossa parte de conselho, eu chamo de conselho de amigo, né? E a ideia hoje, ainda nessa questão de precificação, né? O que eu queria te pedir um conselho, né? Para o empresário que ele tá preso naquela guerra de precificação, tendo que cobrar menos, o que ele poderia fazer? Eu tenho
conselho, Jefferson, que modéstia à parte, eu acho que é muito bom. Reúne o seu time, pede para eles responderem no papel. Por que os nossos clientes compram da gente? Não importa quantos funcionários você tem. Deixa eles responderem e leia todas as respostas depois. E aí olha se aquilo tem força ou não. É um primeiro passo para provocar o assunto. Às vezes o próprio empresário não sabe responder por que o cliente compra dele. Gagueja para responder essa pergunta. Isso tem que estar absolutamente claro. Absolutamente claro. Se não está para o dono, não vai estar para os funcionários, não vai estar nunca para o público, para o potencial cliente. Então, dentro de casa, às vezes, vocês veem eu postando, você comentou, né, que eu compartilho muito case no LinkedIn, você não sabe que eu compartilho de case dentro do grupo da empresa. Tudo a gente posta lá, todo dia a gente tenta postar conteúdo. Por quê? Para qualquer um que está no time entender o que a gente está fazendo. O cliente manda lá pra gente, Felipe, cara, que paz que foi conseguir organizar minhas finanças. Eu sei que a gente tem um trabalho duro ainda, mas, pô, tô muito aliviado de ter entendido o número da empresa. Eu pego aquele áudio e encaminho pro grupo. Ó, é isso que a gente faz. A gente não faz planilha, a gente traz paz pro empresário. Aí o pessoal, legal, legal, legal. Porque às vezes o cara tá lá, sei lá, fazendo uma conciliação, ou a Amanda tá preparando um conteúdo da semana que vem, não entende o impacto real na vida do Jefferson, da Maria, do João, do José, Pô, não, é isso que a gente faz, sabe? O cara vem e fala assim, obrigado, cara, eu ia tomar uma decisão aqui que ia acabar com o meu negócio. Pô, valeu muito a pena a nossa reunião. Pô, eu recorto aquilo, mando no grupo. Mando no grupo. E tenho insistido para os outros consultores fazerem a mesma coisa. O nosso time tem que saber exatamente por que os nossos clientes nos contratam. E aí a gente vai bater isso na tecla o tempo todo. Pô, e o mercado, uma hora isso chega para o mercado. Mas primeiro tem que ser dentro de casa. Então pergunta para o seu time, por que os nossos clientes compram da gente? Tem que ser a mesma resposta de todo mundo. Tem que ser, porque a gente é mais rápido. Ótimo. Então todo mundo sabe que é por causa disso. O cliente na ponta vai saber que é porque a gente é mais rápido e tem que ser mais rápido de verdade, né? Então tem que ter um diferencial que seja... Tem gente que vende por preço. Eu não ligo disso. Eu não ligo. Sabe, do cara falar assim, não, esses dias eu vi até um negócio no Instagram, o cara cobrava, sei lá, R$ 10 o hambúrguer, assim, uma coisa... E o cara é famoso, ele faz 20 anos que ele faz isso. E ele explicou lá a tese dele. Tá tudo certo, cara, tá tudo certo. Mas todo mundo sabe que é isso que ele faz, isso tá muito bem definido e ele comunica isso muito bem pro público. Acabou. Agora, se dentro de casa tá bagunçado, cara, o cliente não vai perceber nunca. Legal. E um momento do caos, agora pensando na sua situação de questão de precificação, já teve algum momento que você passou aí que você pode chamar de momento do caos com relação à precificação, que você teve que mudar aí? Dá números falam? Isso. Não. Não, Não já teve. foi sempre bem tranquilo. Não, nesse caso eu não posso dizer que... Não, a gente não teve. Teve de muitos clientes, né? Dá um exemplo de um cliente também que eu acho que é legal. Eu já encontrei um cliente que vendia com margem negativa. Então ele comprava por 10 e vendia por 9. Desse jeito. Você fala, Felipe, não é possível, você está inventando história. Não tô. O que acontece? O cliente tem muitos itens no portfólio. E aí alguém lá mais experiente vai falar assim, mas tem produto que vale a pena vender com margem negativa porque você faz um combo. Não, não é esse caso. O cara vendia um produto isolado e vendia com margem negativa. Por quê? Muitos itens no portfólio, necessidade de fazer venda. Então você precisa que entre dinheiro no caixa de qualquer maneira, porque as contas estão apertadas. Os fornecedores vão reajustando o preço. Você tem medo de repassar esse preço para o cliente, porque você tem medo de perder venda. Numa dessas, você reajustou um pouco, um aqui, outro ali, você esqueceu de reajustar esse produto ficou. Então, você está matando o lucro de 4 ou 5 produtos, você está matando vendendo um. Então, você fala, não faz sentido, né? Isso era um caos, né? Era um caos. E até isso é um exemplo interessante. Dá para a pessoa, por exemplo, ela ter um produto que tenha uma margem negativa, porque ele tem Ele abre portas. Ele abre portas e ela ganhar mais margem em outro? Totalmente. Isso tem que ser muito bem pensado, muito bem elaborado, porque senão pode ser um tiro no pé. Vou dar um exemplo, e aqui já uma dica de ouro também, Jefferson. O que o pessoal faz? Um erro muito comum. Beleza, todo mundo sabe que, vamos falar de indústria,
tem produto de porta de entrada, que o pessoal chama de pãozinho francês, né? Que é todo mundo tem, todo mundo vende, não dá para você ganhar dinheiro com aquilo, mas se você não tiver, você não consegue entrar nos clientes. Beleza. Eu tenho meu pãozinho francês, que custa 10. E tenho aqui meus outros produtos todos, que eu cobro mais caro e tem uma margem melhor. Isso aqui é meu boi de piranha. Ele abre portas, depois eu venho vendendo os outros. Se você não tiver um alinhamento do comissionamento com o seu time de vendas, o time de vendas não vai vender isso aqui. Ele só vai vender o que vende. Só que se ele recebe, sei lá, 10% de comissão nesse, 10% de comissão nesse, qual que ele vai querer vender? Esse aqui que vende muito mais fácil. Então, meu amigo, é o seguinte, Jefferson, você é vendedor do time. Esse aqui, a comissão é 0,00001, tá? E a comissão disso aqui é 30%. Pô, porque minha margem disso aqui é 80%. Isso aqui eu não tenho margem nenhuma. E eu explico isso pra você. Isso aqui a gente não pode não ter. Por isso que eu não posso te pagar muito bem, cara. Mas, ó, como eu ganho bastante dinheiro com isso, se você vender, eu te dou uma fatia boa. Porra, você alinhou o interesse do vendedor com o interesse da empresa. Agora, se você não faz isso, meu amigo, esquece. Você tá pagando 10% do negócio que você não tem margem. Aí você quebra o negócio. Não, boa, porque tem que ter entendimento e tem que entender efetivamente dentro dos números, só que o que acaba complicando é que muitas vezes são muitos produtos e o empresário acaba se perdendo na quantidade, né? É difícil. Então isso fica difícil. E o mesmo vale para cliente. Tem cliente que só compra promoção. Sim, Pô, você tem que identificar esse cara e cortar esse cara, pô. Porque ele não é um parceiro. Né? Ele não tá afim de fazer uma relação boa. Ele só quer comprar o que você... Aí não compensa, Não adianta. Não adianta. Legal. Bom, a gente já falou bastante, já chegamos aí no limite do episódio de hoje. E para encerrar isso, eu peço que você deixe seu despedida e como que você ajuda o empresário pensando na precificação, né? Acho isso importante falar. Maravilha. Esse é um dos primeiros pontos. A empresa não precifica... Desculpa. Tranquilo, vai ficar ali, ó. Aí. Se a empresa não precifica corretamente, é muito difícil de ganhar dinheiro. Muito difícil de ganhar dinheiro. Então, um dos primeiros pontos que a gente olha quando a gente chega numa empresa é se ela está precificando correto, como ela está fazendo a composição de custo, se ela não está esquecendo de nada, quais são os diferenciais para ela conseguir melhorar a margem, o que precisa ser feito em termos de comissionamento de time, estabelecimento de metas, quais são os perfis de clientes que pagam melhor. Por que eles pagam melhor? Porque eles veem mais valor no nosso serviço, não são todos. Então, a gente precisa identificar para criar uma estratégia intencional. E não simplesmente vender para quem aparece. Não, pera. Eu quero vender para esse público aqui. Então, eu vou criar ações para esse público aqui. E aí você começa a conduzir a sua empresa para o caminho do lucro. Legal. Bom, já vou deixar os contatos do Felipe também na descrição. Vocês já sabem, né? Já tem no episódio anterior. Assistam também que ele fala mais sobre a Números Falam. Mas também tá aí na descrição desse episódio. É isso, espero que vocês tenham gostado, um episódio muito bom para a gente falar bastante aqui sobre precificação. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio do Marketing Caos. Muito obrigado, Felipe. Obrigado a você. Valeu, gente. Até mais.